Fala aí, torcida, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, como todo mundo sabe, o Vasco contratou mais um reforço aí para a temporada de 2023. Vamos falar tudo da chegada aí do meio-campista argentino Carabajal. Jogador experiente, está vindo do Santos por empréstimo ao Vasco. Vamos falar aqui do Campeonato Brasileiro, onde que o Vasco ficou na tabela. Também aí o próximo jogo do Vasco contra o Palmeiras. O Vasco vai ter um desfalque. Também vamos falar aqui da situação do Bruno Tubarão, cara. Lembra dele? Pois é, fiquem até o final, muita coisa pra gente falar hoje. Já vai deixando o likezão aí, se inscreve no nosso canal se você não tá inscrito. É de graça, só clicar no inscreva-se, dá uma conferida aí se você realmente está inscrito. Muita gente assiste diariamente nossos vídeos aqui, mas não tá inscrito no canal. Se inscreve aí para ajudar bastante a gente chegar a 190 mil inscritos. Falta pouquinho. E nesse ano de 2023 chegar a 200 mil inscritos. Ativa também o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Tá lá também no meu outro canal Expresso Vasco. Tô mandando vídeo lá direto, muito bacana o nosso crescimento lá no nosso canal. Já estamos com 31 mil inscritos. Muito obrigado a galera aí. Vamos em busca de mais. Se inscreve lá, o link tá aqui na descrição do nosso vídeo. Bom, pessoal, o Vasco conseguiu uma ótima vitória nesse final de semana aí contra o Atlético Mineiro. Terminou a primeira rodada do Brasileirão na 7ª posição. O Vasco está com 3 pontos, porém só não é líder devido ao saldo de gol. Hoje o líder da competição é o Fluminense, que venceu o América Mineiro por 3-0. O próximo adversário do Vasco é um adversário que está colado nele ali na tabela, né, cara? O Palmeiras, que venceu também por 2-1 seu jogo e está na 8ª colocação. E tem uma polêmica em torno desse jogo aí, em qual lugar será disputada essa partida, né? O Vasco inicialmente gostaria de jogar no Maracanã. A Justiça, num primeiro momento, teria cedido o Maracanã ao Vasco, porém teve um desembargador lá do Rio de Janeiro que vetou a venda de ingressos por parte do Vasco para o jogo no Maracanã. E essa situação segue enrolada, né, cara? O torcedor vascaíno não sabe onde que será a partida. Seria muito bom ver o Vasco jogar no Maracanã contra o Palmeiras, né? O Maracanã lotado, torcedor eufórico dessa vitória aí contra o Atlético Mineiro. E com certeza, se for pro Maracanã a partida, o Maraca vai pulsar, o torcedor vascaíno vai empurrar o Vascão para conseguir mais 3 pontos aí na competição. Porém, vem esse desembargador, que com certeza deve ser mulambo, para impedir o Vasco de vender ingressos para essa partida, né? É lamentável, né, cara? Com certeza a gente vê quão sujo é o futebol no Rio de Janeiro, quão sujo que é tanto o governo e também várias outras coisas lá no Rio de Janeiro que envolvem o futebol. Os caras querem sempre beneficiar a porra do Flamengo. É por isso que o Vasco não pode jogar no Maracanã, por isso que eles estão fazendo de tudo para impedir o Vasco de jogar no Maracanã. Lamentável, mas infelizmente, na minha opinião, o Vasco, se quiser jogar no estádio maior, vai ter que construir, porque infelizmente os caras estão fazendo de tudo para o Vasco não jogar no Maracanã em hipótese nenhuma. Sem o Maracanã, muito possivelmente esse jogo será em São Januário. E ainda continuando falando dessa primeira rodada que o Vasco venceu o Atlético Mineiro, o Gabriel Peck concorre aí ao cara da rodada, meu amigo. O jogador está disputando esse prêmio com o atacante Lelê do Fluminense, o zagueiro Vitor Cuesta do Botafogo e também o lateral esquerdo da mulambada, Ayrton Lucas. A votação ocorre no Twitter. Se você tiver Twitter, vai lá na página oficial do Brasileirão e vota lá no Gabriel Peck, porque o garoto jogou muita bola. O Léo Jardim merecia também estar aí, hein, cara? Acho que o Peck e o Léo Jardim merecia estar aí nessa votação. O Peck somente foi selecionado aí por parte do Vasco. E pro jogo também de domingo, vamos ter uma baixa à beira do gramado, né, cara? O técnico Maurício Barbieri está fora da partida por ter tomado o cartão vermelho no jogo contra o Atlético Mineiro e ficará de fora. Quem também ficará de fora é o técnico do Palmeiras, né? Abel Ferreira, ele também foi expulso na primeira rodada no jogo do Palmeiras contra o Cuiabá. Ambos foram expulsos por reclamações. A CBF não está tolerando mais xingamentos ao juiz por parte do banco de reservas, por parte dos treinadores. E a tolerância é praticamente zero, né, cara? E o Maurício Barbieri foi expulso por isso e também o próprio técnico Abel Ferreira. E o Vasco deverá ser comandado à beira do gramado pelo Cláudio Maldonado, ex-jogador da Seleção do Chile, ex-jogador do Cruzeiro, do Santos e também vários clubes aqui no Brasil. Deixa aí nos comentários aí, torcedor, o que você espera do Vasco nesse Brasileirão. Bom início, né, cara? Venceu fora de casa o Atlético Mineiro. Se vencer o Palmeiras, meu amigo, aí o torcedor vai ficar mais eufórico ainda. O torcedor já vai começar a fazer as contas pro título brasileiro. Bom, pessoal, lembra dele, o atacante Bruno Tubarão, que passou pelo Vasco ano passado na Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador acionou o Vasco na justiça, cobrando aí uma dívida de mais de 140 mil reais. O jogador que está atualmente jogando no Atlético Goianiense move uma ação aí contra o Vasco devido a um acordo de rescisão não pago pelo Vasco. A dívida gira em torno aí de 140 mil. Vale ressaltar que o acordo que o jogador fez era quando o Vasco já tinha sido vendido aí para 777 Partners.
Ficou acordado que o Vasco iria pagar as verbas rescisórias ao jogador que não foram pagas e o jogador, como eu disse, acionou o Vasco na justiça, né? Já tem muito torcedor aí já com o pé atrás com a 777 Partners que tá fazendo acordos, tá tentando aí resolver situações de dívidas do Vasco, mas não tá pagando, né, cara? O Corinthians também colocou no seu balanço de 2022 que o Vasco deve ao Clube Paulista mais de 18 milhões na transferência aí do lateral esquerdo Lucas Piton. Não teria sido pago nenhum valor ao Corinthians pelo balanço que os caras fizeram, né, velho? Vamos aguardar aí ver se o Vasco vai resolver essas questões e pagar essas dívidas. Para fechar nosso vídeo, vamos falar aí da nova contratação do Vasco, né? Como todo mundo sabe, o Vasco acertou a contratação aí do meio-campista argentino Carabajal, jogador que estava no Santos, chega por empréstimo até o final desse ano e o Vasco deverá desembolsar 500 mil reais pelo empréstimo do jogador. O acordo tem opção de compra e os salários do jogador serão pagos integralmente pelo Vasco. O jogador não foi relacionado na última partida do Santos ontem no Brasileirão contra o Grêmio. O Santos acabou perdendo aquela partida, porém o jogador já está fechado com o Vasco. Vale ressaltar que o Santos investiu um pouco mais de 8 milhões de reais na contratação do jogador junto ao Argentino Júnior o ano passado. Porém o jogador de 31 anos não teve boa sequência no Santos. Inclusive nessa temporada ele jogou apenas em 4 jogos, não fez nenhum gol e não deu nenhuma assistência. O ano passado ele fez 8 jogos, marcou um golzinho inclusive contra a Mulambada e não deu nenhuma assistência com a camisa do Peixe. O jogador que tem contrato até 10 de agosto de 2026 com o Clube Paulista e muito possivelmente, se ele jogar bem com a camisa do Vasco, pode ser que o Vasco faça um investimento e compre ele em definitivo. Ressaltar que o Carabajal é o segundo jogador do Santos que vem emprestado ao Vasco. Sempre bom lembrar que o Vasco contratou o atacante Juan Seco aí meio que para ser a sombra do Pedro Raul. E agora o Carabajal chega para ser ali meio que o meio campista que o Vasco não tem hoje no seu elenco. Muito possivelmente ele não será o camisa 10, cara. Eu acho que o Vasco não deverá ceder a camisa 10 a esse jogador. Muito possivelmente o Vasco deverá contratar um jogador mais qualificado na janela de julho e sim dar a camisa 10 a esse atleta. O Carabajal chega nesse primeiro momento para compor o elenco do Vasco e ser ali o único meia que temos hoje de ofício no nosso time, né? A expectativa é que ele consiga aí ser titular, pelo menos nesse primeiro momento, já que o Vasco vem jogando com 3 volantes. Eu acredito que em jogos fora de casa, como foi contra o Atlético Mineiro, o Vasco mantém esse mesmo esquema que enfrentou o Galo no último sábado. Em jogos em São Januário, quando o Vasco tem que propor o jogo, muito possivelmente o Carabajal deverá ser titular. Vamos ver se o Vasco vai conseguir registrar ele a tempo no bid para ele ter condição de jogo contra o Palmeiras. Muito possivelmente o jogador deve estar bem fisicamente aí para poder enfrentar o Palmeiras ou pelo menos ficar no banco de reserva, ser relacionado para essa partida. Jogador que tem passagens aí por clubes menores lá na Argentina, não jogou em nenhum gigante lá na Argentina. O time maior que ele já defendeu foi o Argentino Júnior, que não é um time da primeira prateleira, né? De Boca, River, Vélez, Racing e entre outros times grandes que tem na Argentina, né? O auge do jogador foi jogando no Argentino Júnior, também teve uma boa passagem pelo Unión, também da Argentina, jogou no Patronato, foi revelado pelo Tajeres, teve passagem por alguns clubes aqui da América do Sul, na Colômbia e também no Peru, sem sucesso algum. Voltou à Argentina para jogar em clubes menores. Como eu disse, a melhor passagem dele foi nos anos de 2020 e 2021 com a camisa do Argentino Júnior. Deixa aí nos comentários aí, torcedor, se você gostou da contratação do Carabajal, o jogador que tem como características o chute de fora da área, tem a bola parada muito forte, é bom na bola parada e também tem um bom passe. Essas são as principais características do jogador. E além de jogar como meia central, meia ofensivo, ele também pode jogar como atacante pela ponta esquerda. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho. Tamo junto. Forte abraço, saudações vascaína a todos e é nóis!